Olha, o dinheiro da Caixa Econômica, que deve ser liberado agora, deve ser utilizado para investimento em infraestrutura. E os estados, o Brasil, os estados brasileiros, os estados mundo afora, estão sendo cada vez mais estimulados a partilharem esses investimentos com empresas privadas, as parcerias público-privadas, investimentos como esses, entre outros. E uma experiência vivida no estado do Piauí foi tratada, inclusive apresentada em Genebra durante um encontro da ONU, para mostrar que o modelo é viável. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a vice-governadora Margarete Coelho, que vai conversar conosco a respeito desta experiência e de outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Vice-governadora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Nós estamos vendo aí o estado do Piauí brigando para conseguir recursos junto à Caixa para investimento em infraestrutura. Parceria público-privada é uma solução para solucionar esse tipo de problema? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Anivaldo. Boa tarde a todos. Essa é uma solução que tem sido apresentada mundo afora. Hoje, as grandes instituições, como a ONU, como a ABDIB, que é uma associação brasileira que trabalha só com desenvolvimento e infraestrutura, uma das escolas mais renomadas do mundo, que é a London School of Economics, ela também está estimulando e criando ambientes de negociação, aproximando parceiros para que haja esse intercâmbio, essa interlocução entre investidores e estados que queiram investir. Não só estados, mas o Brasil hoje criou sua PPI, né, que é o órgão que cuida das PPPs em nível nacional. O estado do Piauí tem uma superintendência, criou uma superintendência, atualizou sua legislação. A legislação do estado do Piauí é considerada uma das melhores do Brasil nessa área. E, além disso, também criamos uma carteira de PPPs. Hoje nós temos 4 PPPs já em funcionamento, dando excelentes resultados, com nível de satisfação dos usuários altíssimos, né? Que é a rodoviária, a Nova Ceasa, o saneamento, né? Que já está em andamento, e tem mais uma que agora me fugiu. Mas, enfim, dentre a ONU, para estimular essa modalidade, né, de investimento, a ONU organizou um grande evento na sua sede em Genebra. E escolheu, obviamente, que isso, os estados se inscrevem, sim, baixam os editais, esse processo é extremamente transparente, não pode se esperar diferente de algo realizado pela ONU. Baixa o edital, as empresas se inscrevem e, dentre os 15 projetos melhores instalados, que atendem os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU escolheu 15. E do Brasil foi escolhido um do Piauí. O único do Brasil foi o do Piauí, que é a Nova Ceasa. Então, nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto lá na ONU perante vários países, mais de 100 países. E, na apresentação, os debatedores que estavam à mesa, o projeto do Piauí foi o mais elogiado. E foi constrangedor porque alguns projetos foram extremamente criticados lá em público. Então, isso gerou uma satisfação muito grande. O Piauí recebeu críticas também em algum momento? O do Piauí foi o que não recebeu nenhuma crítica, foi utilizado como paradigma para os demais, porque ele estava completamente dentro dos ODS. Sustentabilidade, não desperdício de alimentos, a questão de uma creche que foi colocada lá pela Nova Ceasa, atendendo crianças para que as mães possam trabalhar com os filhos em segurança, quer dizer, colocando os usuários, os parceiros em primeiro lugar, dando destaque, enfoque ao negócio de cada um. Então, é um projeto que orgulha ao Piauí, que orgulhou ao Brasil. Haja vista... Completa um ano agora, né? Completa um ano dia 15, hoje é 15, não é isso? Hoje, dia 15, completa um ano que esse investimento foi instalado. Então, nós tivemos lá a Nova Ceasa, a Brasil Fruit, realmente foi muito elogiada. E, inclusive, nós recebemos uma menção honrosa da nossa embaixadora do Brasil na ONU, orgulhosa disso e de mais um aspecto que eu percebi que foi mal compreendido por alguns, não sei com que intenções. O fato da nossa missão ser composta por mulheres. Nós éramos 4 mulheres, 2 representando o ente governamental e 2 representando a superintendência de PPPs. Então, isso serviu de destaque, inclusive nesta questão, porque um dos ODS é a questão do empoderamento do gênero. E nós tínhamos uma missão
feita por mulheres e nós tínhamos uma creche que apoia as mulheres trabalhadoras da Nova Ceasa. Agora, vice-governadora Margarete Coelho, muita gente tem visto as parcerias público-privadas como uma maneira de esconder ou de fazer privatização não às avessas, mas ali de meio uma forma disfarçada. camuflada. E que essa seria uma das principais críticas a um governo que defendeu a estatização durante muitos anos, ao Partido dos Trabalhadores especificamente. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica? Olha, o governador Wellington explicou muito bem uma reunião que houve na Abdib, em São Paulo. Realmente, o Partido dos Trabalhadores inicialmente era muito contra, porque tinha essa visão. Eu, a princípio, eu era deputada quando a lei das PPPs tramitou e realmente me debrucei bastante sobre elas e também tive minhas dúvidas. Precisei me aproximar e me aprofundar mais para entender. Na verdade, não há transferência de titularidade. É uma forma de de alienação, é uma forma de cessão, é uma modalidade de cessão, por assim dizer, se eu for comparar com uma das duas. Então, o que acontece? Há um investimento privado nessa área, Por exemplo, nós temos aí uma necessidade enorme com a nossa Transcerrado, para que a gente possa escoar nossos grãos. Mas nós não temos ainda os recursos necessários. A Transcerrado está dentro desse Finisa. Mas nós podemos fazer uma parceria público-privada, uma empresa vencer, fazer essa estrada e, a partir daí, começar a cobrar pedágio por ela. Então, seria uma forma não só do Estado economizar, mas de o Estado também arrecadar com essa modalidade. Então, hoje é a mais estimulada. Hoje o mundo inteiro está voltado para isso. Todos os países estão voltados para isso. Veja que esse evento que nós participamos em Londres era o Reino Unido atraindo pessoas, investidores, criando ambiente de negociação entre parceiros que queiram fazer parcerias públicas-privadas. Livaldo Barbosa. Olha, Joelson, mudando de assunto, governador, em relação à política, hoje eu estive na Assembleia Legislativa e conferi 2 momentos relacionados a 2 forças importantes e que dão sustentação ao governo do Estado. O MDB, que tem aí sido bastante comentada a possibilidade de uma indicação da vaga de vice do governador Wellington Dias, que, aliás, tem sido uma vaga muito cobiçada pelos partidos da base aliada, como também o próprio Progressistas, partido ao qual a senhora é filiada, e que revelou uma outra preocupação, Joelson. Não só a preocupação majoritária, mas como a mais urgente, sendo a coligação proporcional, a que envolve deputados estaduais e federais. Temos a reportagem, Livaldo Barbosa? Vamos acompanhar. O MDBista João Madison já fala animado com a indicação do partido para a vice do governador Wellington Dias. Olha, nós sempre temos dito que nós confiamos na palavra do governador, confiamos no seu trabalho como articulador, ele vem fazendo isso já há muito tempo. O PMDB sempre trabalhou na hipótese de participar da chapa majoritária com o nome do deputado Temístocles, esse grande amigo, este homem que tem um trabalho prestado no estado do Piauí. E nós acreditamos que no momento certo o governador vai anunciar e vamos todos juntos caminhar para a vitória em 2018. No Progressistas, o presidente da sigla no estado afirma que a indicação da vice-governadora Margarete Coelho segue firme, mas sem faca no pescoço do governador. Continuamos naquele mesmo propósito de trabalhar até o final pela candidatura da vice-governadora Margarete Coelho. Ela representa muito bem os progressistas nessa chapa, tem dado um exemplo de comportamento nos últimos 3 anos e de trabalho pelo estado do Piauí, então nós vamos continuar trabalhando para essa manutenção da doutora Margarete Coelho na chapa proporcional. Agora, é claro, nós deixamos muito o governador à vontade, ele que faça uma pesquisa, ele que faça uma conversa com os partidos da base e veja quem é o melhor companheiro para ele conseguir a renovação do seu mandato. Hoje a maior pressa do Progressistas não é mais a chapa majoritária, e sim uma outra coligação, a proporcional, que envolve deputados estaduais e federais. Para o deputado Júlio Arcoverde, a definição dessa aliança é fundamental para o desempenho do bloco governista na campanha eleitoral. Eu sou favorável que nós tivemos todo mundo junto, o chapão. Acho que
qualquer tipo de adiamento dessa decisão para maio, junho, vai prejudicar muito a base do governo. Eu acredito que antes de se escolher a chapa majoritária, nós deveríamos ter um acordo pelas coligações. Se a gente deixar isso até o final, pode complicar muito, dar muito problema, muita dor de cabeça ao governador do estado. Vice-governadora Margarete Coelho, essas conversas têm evoluído, tanto da indicação para os nomes do cargo majoritário quanto para o proporcional? Olha, essas conversas são perenes, não é? São de todo dia, fazem parte mesmo da rotina dos partidos. Esse é o momento dos partidos sentarem, fazerem contas, testarem cenários e daí tirarem as suas coligações. Nós estamos também com uma legislação nova com relação às coligações que a gente não pode esquecer, que é a forma de calcular a sobra. A sobra é importantíssima, porque você veja que sempre cerca de 30% das vagas sobram, né, estão no cálculo da sobra. E isso é muito. Então, veja que agora os partidos que não fizerem o quociente eleitoral, na segunda rodada, na rodada das sobras, eles entram. Isso pode mudar bastante o cenário. Nós já andamos testando e pode mudar bastante o cenário. Eu concordo com o presidente do meu partido, o nosso querido deputado Júlio Arcoverde. Nós temos que primeiro pacificar a base, organizar a base. Depois da base organizada, ou seja, as chapas proporcionais organizadas, nós teremos tranquilidade de sentar à mesa e ver, diante do cenário que se formou na chapa proporcional, qual é a melhor chapa majoritária. Aqui contemple os grupos, aqui contemple os blocos. Do nosso lado, o que o Progressistas tem pedido, o senador Ciro Nogueira tem sido, vamos dizer, muito claro com relação a isso. Nós vimos aí também nosso presidente Júlio também muito claro com relação a isso. Nós pleiteamos a nossa manutenção na vaga de vice. Porque nós conquistamos essa vaga de vice em um projeto de Piauí que nós idealizamos em 2014. Nós temos um projeto de Piauí que nós queremos executar. E o Estado, o eleitor do Piauí, né, confiou no nosso nome no cargo de vice. E veja, eu volto a dizer, há um grande equívoco quando se acha que pode se fazer chapa sem conversar com as mulheres. Olha, eu não estou sendo, não é mimimi, não é nada, é a realidade que algumas pessoas não estão vendo. Eu gosto de dizer, olha, os partidos não se habituaram a dialogar com as diversas conformações da sociedade. Nós temos que ver participação de jovens, nós temos que ver participação de mulheres, nós temos que ver participação de negros, a sociedade está composta assim. E é assim que as chapas hoje em dia têm que se compor. Como é que elas costumavam ser discutidas? Olha, eu gosto de dizer que as chapas eram discutidas numa espécie de jardim secreto. Né? Se reuniam as lideranças, os grandes caciques dos partidos políticos e ali combinavam quem ocuparia o quê. Se fazia uma divisão ali e depois se comunicava à sociedade e aos demais filiados. Esse momento mudou. Os partidos políticos não podem fingir que não estão vendo o que mudou, porque senão teremos um preço a pagar. Hoje, as chapas têm que ser dialogadas, a democracia interna de cada partido político tem que atuar, tem que vigorar. O que a lei diz é que todos têm direitos iguais. E a pedra de toque mesmo, o principal princípio que rege o processo eleitoral é o princípio da igualdade de oportunidades. Então, se a sociedade é feita de homens, de mulheres, de jovens, de negros, de LGBTs, esses segmentos têm que estar representados nas chapas. Não dá para formar chapa sem dialogar com a sociedade. O preço poderá ser alto. Não é só partido compondo, são pessoas. Não é só partido compondo, não é isso. Obviamente que os partidos estão... Essa é a principal obrigação do partido político, organizar o processo eleitoral para a democracia, organizar as listas para a democracia. Se o partido político não reconhecer que o papel dele é esse e que é isso que a sociedade quer nesse momento, o preço poderá ser muito alto. Não vamos nos iludir vamos dizer, com capitais eleitorais, que eles são muito
fugidios, eles são muito líquidos. A gente pode olhar de novo, e daqui a pouco são voláteis. Quem disse? Foi o Ulisses Guimarães, que é como as nuvens, a gente olha, está de um jeito, e a gente olha, está de outro. Magalhães Pinto, exatamente. Então, a política é exatamente assim. E esse momento político está muito dinâmico. Agora... Ou os partidos se convencem que não podem mais tomar decisões em gabinetes, que não se pode mais tirar nomes de bolsos de coletes, que o diálogo tem que ser interno, mas tem que ser também com a sociedade, nós vamos ter surpresas agradáveis para uns e desagradáveis para outros. Tão dinâmica, governadora, que eu já ouvi, por exemplo, os bastidores, uma espécie de plano alternativo para a senhora, caso a sua candidatura seja comprometida para a vice-governadoria, que disputaria uma vaga na Câmara Federal. Tem sentido essa estratégia? Eu sou uma pessoa que estou na política, como diz uma amiga. Eu joguei meu corpo na luta. Joguei meu corpo na luta da política. E o que eu digo é, eu não tenho um projeto pessoal. Isso é muito sincero, olha, é do fundo do coração. Não é o que eu quero ser, é o que o momento vai possibilitar que eu seja. Agora, o que eu não quero é o desgosto que eu não quero ter é ver uma chapa ser formada sem dialogar com as mulheres, sem dialogar com os jovens, sem dialogar com os movimentos sociais, sem dialogar com a sociedade. Porque nós vamos nos afastar, cavar um fosso cada vez mais. E isso está acontecendo, essa falta de diálogo nesse momento? Não, esse momento está um momento de muito diálogo. Agora, não adianta dialogar e, no final das contas, a gente decidir como quiser. Trancar uma porta... Tem que dialogar com as pessoas certas. Sem levar em conta... Ouvir, fazer de conta que está ouvindo, ouvir as pessoas, mas não considerar o que se ouviu. Quer dizer, não adianta discutir com a sociedade e depois fechar a porta do gabinete e ir para o jardim secreto escolher. Não é assim. A gente quer um diálogo sincero, é isso que a sociedade quer, é isso que as mulheres querem. Nós queremos um critério justo de escolha, um critério claro e transparente. Por quê que a chapa está sendo composta dessa forma? Nós temos que ter uma narrativa para as pessoas, para os movimentos sociais que estão aí, para a sociedade civil organizada que quer participar, que não quer mais receber uma lista pronta, né, apenas para que ela escolha dentre aqueles que, vamos dizer assim, que me desagradem menos. Nós queremos votar em políticos que a gente possa chamar de nosso, que nos representem. Não foi isso que a gente ouviu nos movimentos sociais? Tá certo. Queria agradecê-lo, vice-governadora. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu disse que já estava com saudade. Tá certo, vice-governadora. Obrigado por comparecer, atender ao nosso convite aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Com muita honra. Obrigada.